E aí, cartoleiras e cartoleiros! Cheguei com mais uma escalação aqui no canal do Cartola, escalação da 14ª rodada. E na 13ª rodada, o Olé feminino mitou muito, eu fiz 118 pontos, quase cheguei na casa de 120, a pontuação foi linda demais, valorizei bastante também, tô chegando em 160 cartoletas. E vocês? Quantos pontos fizeram? Me contem aqui nos comentários. E por muito pouco eu quase conquistei o primeiro lugar entre as cartoleiras na minha liga do Live Feminino, porém a Adriana mitou muito com o time Mocha e fez mais de 125 pontos e se destacou na minha liga. Mas nem tudo é tão lindo assim, apesar da mitada na última rodada, aparentemente essa 14ª rodada parece ser bem complicada, confesso pra vocês. Tô achando uma rodada difícil de escalar, então me conta aqui nos comentários quem é o jogador unânime na rodada 14. Mas é isso aí, e antes de conferir a escalação do meu time, você já sabe, se inscreva aqui no canal do Cartola, curta o vídeo, compartilhe, comente à vontade, isso ajuda demais aqui pro canal. E além dos meus vídeos, tem os vídeos do Dandan, do Caio Ribeiro, os vídeos do Ale com o programa Aleatoriamente, ele que sempre desafia a escalação automática. Também temos as lives semanais, com o Beto Veloso, com o Caçoca, convidados também aqui do Cartola. Enfim, tem muito conteúdo e se eu fosse você, não ficaria de fora e iria me inscrever agora aqui no canal. E o mercado do Cartola fecha às 3h59 e vamos ter acesso a 4 escalações antes do fechamento do mercado. Os jogos do Vasco e Cruzeiro e também as escalações de Cuiabá e Bahia. E aí, tá de olho em algum confronto, em algum jogador? Me conta nos comentários. Então bora para a escalação do Olé feminino. A minha formação é o meu clássico 4-3-3 e eu sempre começo pelo goleiro. Dessa vez eu vou com o goleiro mais caro, ou seja, sem chances de hack aqui no meu time. Eu optei pelo João Paulo, goleiro do Santos. Santos joga em casa e recebe o Goiás. O Santos não vive boa fase no Campeonato Brasileiro, porém o João Paulo sempre é um goleiro que entrega boas pontuações. Tem uma média superior a 4 pontos e uma média de 4 defesas por jogo. Ele já fez 49 defesas no campeonato. E dessa vez não teremos o Marlon, lateral do Cruzeiro, aqui na minha escalação. Ele está suspenso nessa rodada. Porém, eu optei por 2 laterais super participativos também. O primeiro deles é o Bruno Pacheco, lateral do Fortaleza. O Bruno Pacheco tem uma média superior a 7 pontos jogando em casa, já tem 3 assistências no Campeonato Brasileiro e o Fortaleza joga em casa e recebe o Atlético Paranaense, que é a tendência que jogue com um time misto. O meu outro lateral vai ser o Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, também super participativo. Vocês conhecem muito bem o Juninho aqui pro Cartola, sempre entrega ótimas pontuações. Ele já marcou 2 gols no Campeonato Brasileiro também, e o Red Bull Bragantino joga em casa e recebe o São Paulo. Além disso, o RB Bragantino vive grande fase no Brasileirão. Pra fechar minha defesa, os 2 zagueiros escolhidos, e o primeiro é o Lemos, do Atlético Mineiro. Na última rodada eu escalei ele, pontuou muito bem sem o saldo, fez mais de 7 pontos. O Atlético Mineiro joga em casa e recebe o Corinthians, que não vive boa fase no Brasileirão e é um time que está com dificuldade de marcar gols. Além disso, ele é super forte na bola aérea ofensiva. O meu outro zagueiro será o Avelar, do América Mineiro. O América joga fora de casa diante do Coritiba. O Avelar está jogando de lateral e vem fazendo boas pontuações. Ele participou de gol em 4 dos últimos 5 jogos, inclusive na última rodada contra o Atlético Mineiro, ele passou dos 13 pontos com uma assistência. E agora a escalação do meu meio campo e aquela dúvida que eu tô: escalo ou não o Arrascaeta contra o Palmeiras? O Arrascaeta sempre tem muito potencial, vocês sabem disso, eu sempre falo isso, porém ele precisa de mais de 13 pontos para começar a valorizar. Ou seja, neste momento eu não estou com a Arrascaeta, mas eu não descarto a possibilidade de escalar ele aqui no meu time na 14ª rodada. Me conta se você tá com ele ou não no seu time. E assim ficou a escalação do meu meio de campo, com 3 meias regulares de média básica e participativos. O primeiro é o Rafael Veiga, do Palmeiras. É um jogo difícil diante do Flamengo, porém ele tem algumas bolas paradas e o pênalti, que é um fator muito importante na hora da escalação, e a média do Rafael Veiga jogando em casa passa dos 12 pontos. Meu segundo meia vai ser o Bitelo, do Grêmio, um jogo dificílimo também diante do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, porém o Bitelo sempre entrega 5, 6 pontos durante as partidas. E para fechar o meio de campo, um jogador que vive grande fase, que é o Evangelista, do Red Bull Bragantino. Nos últimos 4 jogos em casa, a menor pontuação dele foi de 5,40 pontos. Tá jogando demais, super participativo, de média básica e muito ofensivo também.
E a parte mais importante da escalação, o ataque para a rodada. E essa é uma rodada com boas opções de atacantes, inclusive para quem deseja arriscar um pouquinho mais, tem nomes bem interessantes para diferenciar na rodada. Eu começo pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Tiquinho, atacante do Botafogo. É um jogo fora de casa contra o Grêmio, que é o vice-líder do Brasileirão. Porém, o Tiquinho vive grande fase e a média dele fora de casa é superior a 9 pontos. Meu segundo atacante vai ser o Soares, atacante do Grêmio. Neste momento em que eu gravo o vídeo, ele é dúvida para a partida diante do Botafogo. Na Copa do Brasil, ele não jogou contra o Bahia. Porém, vou bancá-lo aqui na minha escalação e, é claro, reforçar muito bem o meu banco de reservas. O Soares joga muito. A média do Soares em casa passa dos 11 pontos e ele imitou nas últimas 4 partidas. Contra o Inter, contra o América Mineiro, contra o São Paulo, contra o Coritiba, enfim, fez ótimas pontuações. É um jogo difícil contra o Botafogo, que é o líder, que tem a melhor defesa, porém o Soares sempre tem muito potencial. E para fechar o meu ataque, o jogador mais escalado da rodada, que é o Paulinho, atacante do Atlético Mineiro. O Galo não conta com o Hulk para a partida e isso faz com que o Paulinho tenha um protagonismo ainda maior nesse jogo, ele que sempre é um atacante muito regular. De técnico, eu escolhi o Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino. Banco de reservas escalado com Walter, goleiro do Cuiabá, na zaga o Messias do Santos, lateral Samuel Xavier do Fluminense, meio de campo com Zarate do Atlético Mineiro e no ataque Marcos Leonardo, atacante do Santos. Tô um pouco em dúvida em relação ao meu capitão para a rodada, porém optei pelo Paulinho do Atlético Mineiro, gosto bastante dele, considero um atacante bem confiável para a rodada, com potencial de uma grande pontuação, além da regularidade que ele tem nos jogos. Outra sugestão seria o Tiquinho do Botafogo, que vive grande fase. O meu time ficou custando 146 cartoletas, no gol João Paulo, goleiro do Santos, nas laterais Bruno Pacheco do Fortaleza e o Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, e na zaga Lemos, Atlético Mineiro e o Avelar do América Mineiro. Meio de campo escalado com Veiga do Palmeiras, Bitelo do Grêmio e Evangelista do Red Bull Bragantino. No ataque, Tiquinho do Botafogo, Soares do Grêmio e o Paulinho, atacante do Atlético Mineiro. Meu técnico é o Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino. Como eu falei pra vocês, é uma rodada super difícil, confrontos bem equilibrados. Então escalem jogadores regulares, de média básica, que entregam boas pontuações. No banco de reservas a mesma coisa, pois semana que vem tem Copa do Brasil, então muito cuidado com o banco de reservas. Obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Desejo uma ótima rodada e que venham os 100 pontos mais uma vez. Um beijo, tchau, tchau!